Olá, galerinha do quarto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de geografia. Pegue lá o seu livro 2 e nós vamos começar na página 198, ok? Mas vamos falar sobre as terras indígenas. Antes de nós irmos lá para o livro na página 198, vamos ler algumas explicações sobre as terras indígenas aqui. Então vamos lá. O Brasil reconhece aos povos indígenas o direito originário às terras tradicionalmente habitadas por eles. Esse direito está expresso no artigo 231 da Constituição Federal, que trouxe importantes avanços aos povos indígenas, mas data de muito antes. Foi também determinado em constituições anteriores e até em leis do período colonial, embora ainda não houvesse um procedimento estabelecido para o reconhecimento dessas terras. Existem atualmente 1.296 terras indígenas no Brasil. Este número inclui as terras já demarcadas, 401. Em alguma das etapas do procedimento demarcatório, 306, terras que se enquadram em outras categorias que não a de terra tradicional, 65, ou ainda terras sem nenhuma providência do Estado para dar início à sua demarcação, 530. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um prazo de 5 anos para que todas as terras indígenas fossem demarcadas no Brasil. Apesar disso, nenhum governo até hoje tratou a demarcação de terras indígenas como prioridade. Pelo contrário, muitas vezes os povos indígenas são vistos como entraves ao desenvolvimento e empecilhos a grandes projetos desenvolvimentistas. Como reflexo disso, hoje a maioria das terras indígenas ainda se encontra sem sua demarcação garantida, gerando conflitos e insegurança para centenas de comunidades e povos indígenas de todo o Brasil. Eu só li o finalzinho aqui, ó, porque essa outra parte veio copiada do outro slide, tá? Para vocês entenderem o final. Então, foi tirado do Conselho Indigenista Missionário, Terras Indígenas. Sobre a demarcação de terras indígenas, olha lá. Nós temos as terras que estão em estudo, as terras que são delimitadas e as terras que são declaradas. Vamos ver a diferença e o que significa cada uma dessas? Porque apesar dos índios, como a gente viu, terem esse direito é atendido? Não. Vamos ver lá. As terras em estudo. Realização dos estudos antropológicos, históricos, fundiários, cartográficos e ambientais que fundamentam a identificação e a delimitação da terra indígena. Delimitadas, terras que tiveram os estudos aprovados pela presidência da FUNAI, com a sua conclusão publicada no Diário Oficial da União e do Estado, e que se encontram na fase do contraditório administrativo ou em análise pelo Ministério da Justiça, para decisão acerca da expedição de portaria declaratória da posse tradicional indígena. Declaradas, terras que obtiveram a expedição da portaria declaratória pelo Ministro da Justiça e estão autorizadas a serem demarcadas fisicamente com a materialização dos marcos e georreferenciamento. Então, olha lá, as terras declaradas são aquelas que já estão certinho lá. Imagina, tá desenhado o mapa, então daqui até aqui é a terra desta comunidade indígena. Aí, num outro lugar,
de lá até lá tá aqui demarcada, é dessa comunidade indígena. Isso é quando a terra já é declarada. Delimitada, ela já tem o pedaço, mas ela ainda está já tiveram um estudo aprovado, tudo, mas ainda está em andamento, ok? Opa, olha lá. Temos as terras homologadas. Quais são elas? Terras que possuem os seus limites materializados e georreferenciados, cuja demarcação administrativa foi homologada por decreto presidencial. É semelhante à terra que foi demarcada. Então, ali também já está registrado oficialmente que aquela terra pertence àquela comunidade. Tem as terras regularizadas, terras que, após o decreto de homologação, foram registradas em cartório em nome da União. Quando eu falo em nome da União, gente, está se falando do governo federal, o presidente da República, que é o representante maior do nosso país, no caso, tá? E na Secretaria do Patrimônio da União Federal. As áreas interditadas. Áreas interditadas com restrições de uso e ingresso de terceiros para a proteção de povos indígenas isolados, ok? Então, existem esses tipos de demarcação das terras indígenas. Vamos voltar lá para o nosso livro, na página 198. Você estudou anteriormente que os indígenas enfrentaram desafios no período da colonização do nosso país. Isso é verdade. Atualmente, esse grupo enfrenta outros desafios que envolvem principalmente a luta pela demarcação das terras indígenas. Olha lá o que significa demarcação, nós já lemos lá anteriormente e aqui tem a explicação. Definição dos limites de uma área. A demarcação das terras tem como objetivo reduzir conflitos envolvendo indígenas, agricultores, madeireiros e garimpeiros. Além disso, serve também para que os governos possam conhecer a necessidade de cada grupo a fim de prestar assistência a essas comunidades. Olha lá essa imagem. Grupo de indígenas na Avenida Paulista, em São Paulo, durante uma manifestação pela demarcação das terras indígenas. Reparem bem, pessoal, que eles aqui estão com pintura no rosto, alguns estão com adereços na cabeça, no braço, colares, brincos, mas a vestimenta deles está como o homem do Ocidente usa, né? O homem, o ser humano do Ocidente. Aquelas vestimentas mais tradicionais, culturais, eles usam lá nas comunidades indígenas ou em eventos tradicionalmente deles, ok? A expansão da agropecuária e a exploração dos recursos naturais e minerais avançam para terras que são ocupadas por indígenas. Esses encontros de fazendeiros, madeireiros e garimpeiros com grupos indígenas muitas vezes acabam em conflitos. Então, exatamente, o que acontece? Os garimpeiros, os madeireiros e os fazendeiros querem se apossar das terras indígenas para produzir, para enriquecer. E os indígenas não vivem em função disso, eles vivem para a subsistência, eles fazem o plantio, a agricultura, a pecuária para a sua subsistência. Usam o artesanato para receber dinheiro, para vender, para poder sobreviver, não para adquirir riquezas, como o homem do Ocidente, como nós buscamos muitas vezes isso, certo? Então, eles entram em guerra com os indígenas muitas vezes, em embates, né? Guerras que eu digo são brigas, às vezes discussões mais sérias, né? Com os indígenas, porque eles querem destruir aquele ambiente natural que o povo indígena precisa para sobreviver. E eles querem aquele local para eles explorarem. Vamos ver
ver mais um pouquinho sobre a demarcação das terras indígenas. A demarcação de terras indígenas é um direito assegurado pela Constituição de 1988, que diz o seguinte, capítulo 8 dos Índios, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Será que isso acontece, pessoal? Será que tem a proteção, o respeito aos bens com relação às terras indígenas? Não, né? Muito triste isso. Falta de respeito, né? O processo de demarcação das terras indígenas não é simples, pois envolve diferentes etapas. Então, há lá aquelas etapas que nós vimos lá no início da nossa aula. Os estudos, as aprovações, elaboração de documentos, e aí vai indo para demarcação, homologação, certo? E órgãos do governo, como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Já ouviram falar na FUNAI? Já, né? O Ministério da Justiça e a Presidência da República. Então, são órgãos do governo junto com os índios para fazer a demarcação e então é feito todo um estudo para oficialmente eles terem a terra reconhecida, demarcada. Observe o mapa a seguir que mostra como as terras indígenas estão distribuídas pelo país, bem como a situação delas. Então, olha lá o mapa do Brasil. Como que é o título desse mapa? Brasil, reservas e terras indígenas. Olha lá o título. Nós temos aqui a Rosa dos Ventos, a escala, que é aquilo que vai definir, vai me dizer em quanto que o meu mapa foi diminuído proporcionalmente, porque não tem como fazer oficial aqui, né? Como que eu vou desenhar o mapa do Brasil como ele realmente é o tamanho? Impossível. Então, ele é reduzido proporcionalmente, todo ele. Então, aqui tem a escala que me diz, tá? A localização do Brasil no mapa mundi e a legenda, ok? Observando a legenda, eu vejo aqui as terras que estão regularizadas, são as que estão em verde. As terras homologadas são as laranjas. Olha como é bem pouquinho, gente. Olha lá no Amazonas. E as terras declaradas, menos ainda, parece. É, isso mesmo, menos ainda, tá? A regularizada é a maioria. Observando esse mapa aqui, antes de prosseguir, o que você observa? Onde está localizada a maior parte da população indígena brasileira? Em qual região do Brasil? Na região norte. Nós, inclusive, vimos o gráfico anteriormente. Aqui no mapa está nos comprovando isso. Na região norte, em qual estado fica a maior parte? Olhando o mapa aqui, no estado do Amazonas, eu vejo bastante em Roraima, no Pará temos uma grande terra indígena aqui, Rondônia, no Mato Grosso, né? No Acre tem um pouco, aqui também são mais espalhados ali, mas também tem. Mas tem no Brasil todo. Se você olhar, todos os estados do Brasil têm demarcações de terras indígenas, tá? Então, pessoal, agora encerrando a nossa aula, virando na página 200, vocês vão responder essas duas questões em casa, de olho no local. Vocês vão responder o 1 e o 2 e nós iniciaremos a próxima aula com a correção dessas atividades, ok? Então, vocês vão responder 1 e o 2. Certo, turma? Muito obrigada pela aula de hoje. Nos vemos em breve na próxima aula de Geografia. Um beijo carinhoso, se cuidem. Tchau!